A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs, irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, né? Hoje vamos falar, meus irmãos, sobre o sexo anal e oral. Essa prática que muitos casais, né, estão fazendo, até mesmo no meio cristão, né? Muitos que dizem ser crente estão praticando isso com o seu esposo, com a sua esposa, né? Dizem que é para não perder o esposo, para não perder a esposa. Tem que fazer tudo que o esposo quer, tudo que a esposa quer, né? Pastores que também incentivam essa prática, incentivam até mesmo as suas ovelhas a ver pornografia para fazer igual os atores, as atoras estão fazendo, posições, né? Diz que não tem problema, isso é para apimentar, né, a relação, né, entre o esposo e a esposa, né? Mas será, meus irmãos, que de certo Deus se agrada dessa prática? Deus se agrada que uma mulher de Deus, que usa a sua boca para cantar, fazer tais coisas, né? Um homem que diz que é de Deus, que prega a palavra, faz uma prática dessa? Será que é de certo, meus irmãos, que Deus se agrada dessa prática? Muitos usam até mesmo, meus irmãos, a palavra de Deus para apoiar essa prática, né? Pessoas que usam. Mas vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, que está escrito assim: Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito é sem mácula, porém os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Então, meus irmãos, está claro aqui que o leito, né, deixa claro aqui que é sem mácula, né? É sem mácula. Então, essa prática, meus irmãos, ela é diabólica. Essa prática é maligna. Deus, de forma alguma, concorda, meus irmãos, com isso. Todos que praticam sexo anal e oral, se não largar, se não se arrepender dessas práticas, não largar essas práticas, vai para o inferno, meus irmãos, porque isso é imoralidade contra o templo de Deus. Está fazendo do templo de Deus templo de prostituição, né? Fazendo da esposa uma prostituta, né? Então isso não agrada a Deus, meus irmãos. Todo pastor que prega a favor de sexo anal e oral é porque ele faz também com a sua esposa. E ele precisa se arrepender, se converter, né? Pregar a verdade. Então o leito é sem mácula, sem sujeira. É frente com frente. Esse negócio de posição, meus irmãos, isso aí veio, né, das pornografias. Pornografia em si já é pecado, né? Quem assiste pornografia está em pecado, né? Ainda mais assistir e praticar. Então, meus irmãos, se arrependa. Toda pessoa que pratica sexo anal e oral, se arrependa. Porque isso não é lícito. A Bíblia deixa claro que o templo, o homem, o corpo do homem e da mulher, quando aceitam a Jesus Cristo, é o templo do Espírito Santo. E a própria palavra vai dizer: pegareis o templo de Deus e o transformarei em templo de meretriz. O que é meretriz? Prostituta. Então, fazendo do templo de Deus, fazendo prostituição no templo de Deus, praticando essas práticas malignas, e se não se arrepender, vão parar no inferno. Muitos estão indo para o inferno por praticar sexo anal e oral, né? E dizem que não tem nada a ver. A Bíblia deixou claro aqui, nós temos que pregar conforme a Bíblia, sem distorcer. Muitos pegam a palavra e distorcem para apoiar o pecado.
Então, sexo anal e oral é diabólico. Todos que praticam sexo anal e oral, né, ainda que diz que é crente, diz que é serva, diz que é servo, vai para o inferno. Se não largar, vai. Tem que confessar e deixar essa prática. Amém, meus irmãos? Porque onde já se viu, meus irmãos, uma serva de Deus que louva, que prega e diz que é santa, usando a sua boca para praticar essas imoralidades. Um servo de Deus que diz que é homem de Deus e usa sua boca para praticar essas imoralidades, fazendo posição com a sua esposa, com o seu esposo. Os dois estão em pecado, se arrependa, irmão e irmã. Então está aí o alerta. Sexo anal e oral é diabólico. Está contaminando o leito. Frente com frente. Passou disso, é diabólico, tá? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, deixem aí o like e se inscrevam, tá? E compartilhem também, para que muitos saibam essa verdade, meus irmãos, e saiam dessas práticas. Porque muitos pastores, lobos, mentirosos estão pregando a favor disso, né? Além de pregar outras coisas, né, que está levando pessoas para o inferno. Então compartilhem, meus irmãos, em nome de Jesus. Se inscrevam, compartilhem, comentem e deixem o like. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.